Olá a todos, hoje é dia 21 de agosto de 2026. Essa semana a gente teve a notícia, da morte de duas atrizes aí conhecidas nacionalmente aqui no Brasil, Laura Cardoso e Glória Menezes. Todas, ou ambas, com mais de 90 anos. E, surpreendentemente, morte por causas naturais. Cara, nesses dias de hoje, os dias atuais, é tão difícil a gente ouvir isso, que a pessoa tenha morrido por causas naturais. Nós temos um trânsito violento pra caramba, que mata dezenas de pessoas diariamente. Nós temos guerras ativas, nós temos terremotos, Então tem as mais diversas maneiras de se morrer de uma maneira violenta e praticamente não natural, E a gente vendo isso, quiçá todas as pessoas, morressem de forma natural, Porque uma das questões assustadoras, cara, é que a vida ela não avisa, Não chega um mensageiro te dizendo o que vai acontecer, não chega uma mensagem no celular, Por exemplo, o Lopes, aproveita esse café da manhã hoje, porque o negócio vai ficar complicado para tu, cara. Vai ficar. De hoje você não passa, você vai desembarcar. Não tem notificação, não tem contagem regressiva, não aparece uma plaquinha dizendo: atenção, daqui para frente valorize cada minuto da sua vida. Nada. A vida simplesmente acontece. Esses dias aconteceu uma tragédia. Esses dias não, essa semana, uma tragédia na Fernão Dias, eu acredito que vocês tenham ficado sabendo, Uma mãe e um filho estavam viajando, só isso, viajando, de Belo Horizonte para São Paulo, Uma viagem, uma estrada, um carro, provavelmente conversando sobre absolutamente assuntos dos mais comuns, como todos conversamos. Você está com fome, quer parar, não quer, Onde é que a gente vai parar? Quanto tempo falta para a gente chegar em São Paulo? Será que vai chover? Coisas que todos falamos numa viagem. Existe um detalhe dessa história que me tocou muito, Aquela mãe nem estava esperando viajar, ela não estava programando nada, não. O filho fez o convite e ela simplesmente aceitou e foram. Vamos embora, para fazer companhia, muito provavelmente, E em determinado ponto da Fernão Dias, numa cidade chamada Vargem, ou próximo de Bragança Paulista, um caminhão, no sentido contrário, indo para Belo Horizonte, bateu no pilar de uma passarela, e a passarela caiu. Justamente como quando o carro deles estava passando no sentido contrário, cara. Pense nisso. Não é um segundo antes, nem um segundo depois, ou um minuto que seja, Foi exatamente naquele instante, naquele momento, em que o carro deles estava passando. Uma imagem chocante, E choca muito mais porque a gente visualizou, essa imagem, uma imagem muito, muito chocante, Então foi naquele instante, naquele momento. Aí você percebe uma coisa incômoda, cara. Nós vivemos como se tivéssemos um contrato com o amanhã, um contrato vitalício, E não temos, cara, a gente não tem. A gente marca uma coisa para a semana que vem, a gente faz plano para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente compra uma coisa aí, um objeto em 36 parcelas, Essa, aliás, é uma demonstração extraordinária de fé no futuro, Fazer parcelamento, O sujeito parcela o carro em 5 anos, cara, 5 anos. Ele tem tanta certeza de que estará aqui, daqui a 5 anos, que se comprometeu com o salário até 2031, cara, E fazemos isso porque precisamos fazer. Não estou aqui dizendo que ninguém tenha que fazer isso, que todos temos que abandonar os nossos planos, muito pelo contrário, Planejar faz parte da vida. O problema é quando começamos a adiar a própria vida. Já pensaram nisso, não? Um dia eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe, vou visitar meu irmão, Qualquer hora eu encontro aquele amigo que eu gosto de uma resenha, que eu falo, mas que faz tempo que eu não vejo, Depois eu peço desculpas, semana que vem eu telefono, quando eu estiver menos ocupado eu viajo, Quando eu tiver dinheiro eu aproveito, quando eu me aposentar eu começo a viver. E esse tal de depois é uma figura interessantíssima, cara, porque depois promete tudo.
mas ele nunca assina um contrato. Não assina, cara. Então, talvez seja essa a grande lição que uma tragédia como essa nos esfrega na cara, né? Somos muito frágeis, né? Nós construímos prédios, construímos pontes, construímos passarelas, mandamos máquinas para outros planetas, temos inteligência artificial, temos medicina avançada, temos o telefone no bolso, cara, para acessar praticamente todo o conhecimento produzido pela humanidade, e continuamos sem saber se estaremos aqui amanhã. É estranho. E talvez por isso a consciência da morte devesse servir para nos deixar, não para nos deixar tristes, não, né? Deveria servir para nos deixar acordados, porque saber que uma coisa termina aumenta o valor dessa coisa, tá? Uma música seria insuportável se ela não terminasse nunca, né? Uma viagem seria cansativa pra caramba se ela não tivesse uma chegada, se a gente não voltasse para casa. Então, talvez parte da beleza da vida esteja justamente no fato de ela ser limitada. Só que nós desprezamos uma quantidade enorme desse tempo com coisas pequenas. Brigamos por política, brigamos no trânsito, ficamos anos sem falar com alguém por orgulho, discutimos por dinheiro, guardamos mágoa, queremos provar que estamos certos sempre. E talvez daqui a 50 anos ninguém sequer se lembre do motivo pelo qual discutiu, tá? Mas naquele momento parecia importantíssimo, cara. Naquele momento parece importante. Tem gente que perde uma amizade de 20 anos para ganhar uma discussão de 20 minutos, tá? Que negócio ruim, cara. 50 anos por 20 minutos. 20 anos por 20 minutos. Então talvez a pergunta não seja quanto tempo ainda tenho, tá? Porque ninguém sabe. Talvez a pergunta seja, o que eu estou fazendo com o tempo que eu ainda tenho, tá? Porque existe uma diferença enorme entre estar vivo e perceber que está vivo, tá? Tem alguém que você ama? Então fale. Tem alguém que sente saudades? Cara, procure. Tem um lugar que gostaria de conhecer? Vá, conheça se puder. Se não, parcele, sei lá. Faz aí uma hipotecazinha aí e vai embora, cara, tá? Tem alguma coisa que precisa ser resolvida? Resolva. Dê um abraço enquanto existe braço para abraçar. Conte histórias enquanto existe alguém para ouvir, tá? Enquanto existam crianças, velhos, idosos. Tome café demoradamente, pelo menos um de vez em quando. Olhe para o mar, sente-se numa calçada, converse com um velho, né, uma velha, brinque com uma criança, dê risada de coisa idiota, porque no final das contas, cara, talvez a vida não seja aquela grande coisa que estamos esperando acontecer. A vida não é, a gente idealiza muita coisa. Talvez a vida simples, né, seja justamente essa que a gente se permita, né, que está nas pequenas coisas que está acontecendo enquanto a gente espera coisas melhores, né? Vou ser feliz quando eu tiver um emprego melhor, quando tiver um carro melhor, quando eu tiver propriedades, quando eu comprar esse terreno, comprar essa casa. Cara, tá? Aquela mãe entrou num carro, cara, em Belo Horizonte para ir para São Paulo, para acompanhar o filho até São Paulo, cara. Só para fazer uma viagenzinha. Nenhum dos dois poderia imaginar, cara, o que aconteceria naquela estrada. Como, cara? Né? E nós também não sabemos o que existe depois da próxima curva, cara. Então, por isso, não viva com medo da próxima curva. Viva antes de chegar nela. Porque a vida, gente, a vida é forte. A vida é maravilhosa. A vida é bela. A vida é a vida. Mas a vida também é absurdamente frágil, cara. E ela não avisa. Então, enquanto ela está acontecendo, esteja presente. Enquanto